Nós queremos convidar a igreja para ficarmos de pé. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Continuamos falando sobre oração em São Mateus capítulo 18, os versos 15 até o verso 20. Os irmãos que não têm aquele bloco de anotações podem pegar aqui o balcão, está sempre à disposição dos irmãos anotarem fazer as suas anotações. Todos acharam? Amém? Os versos pares. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Vocês têm uma pessoa aí do seu lado, você vai orar por ela agora. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos por nos reunir aqui nesta noite, e o Senhor está no meio de nós. Queremos te agradecer, Deus. Queremos agradecer esta reunião com o Senhor, uma reunião que o Senhor chama, uma reunião em que o Senhor faz parte. Por isso nós te louvamos, podemos ter certeza da tua presença, podemos sentir mesmo a tua presença conosco, a presença abençoadora, consoladora, restauradora nessa noite. Oh, querido da nossa alma, vem falar para Deus em nossas vidas, Senhor. Nos incentiva para uma nova dimensão, ó Pai, na vida espiritual, na vida de oração, plena, suficiente, satisfatória. Deus eterno e maravilhoso, restaura vidas entre nós, ó Pai. Opera ricamente em nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, e nós agradecemos todas essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Está no seu lugar. Irmãos, este texto de Mateus 18, verso 15 até o verso 20, ele pode ser colocado em duas partes. A primeira parte está no verso 15, 16 e 17. A segunda parte, do verso 18, 19 e 20. A segunda parte trata de um princípio, ou seja, como é que funciona. São três princípios de como deve funcionar alguma coisa. E a primeira parte, os versos 15, 16, 17, nos dá um dos muitos exemplos de como é que aqueles princípios podem funcionar. Ou seja, a primeira parte, os versos 15 a 17, nos traz uma aplicação do que ensina os versos 18, 19 e 20. Então,
O que nos vai deter mais tempo aqui essa noite é exatamente a segunda parte, de como é que funciona e, possivelmente, a gente pode apresentar a primeira parte de um dos muitos exemplos para funcionar isso na nossa vida. Nós temos aí que se fala na primeira parte do perdão do pecado de um irmão. Como é que se deve tratar na questão de alguém ter sido ofendido. Entre o ofendido e o ofensor, se teu irmão pecar contra ti, você foi ofendido de alguma maneira, você recebeu uma ofensa. Como é que se trata isso? E o Senhor Jesus trouxe para nós aqui, através dessa palavra, como é que as coisas devem ser conduzidas. Porque nos relacionamentos surgem conflitos, surgem dificuldades, e existe um bem maior que nós devemos preservar. E esse bem maior está previsto na segunda parte, que são os versos de número 18, 19 e o verso de número 20. Então, nós vamos aqui simplesmente relembrando aqui para os irmãos que trata-se de uma situação de um irmão ofendido que, primeiramente, deveria procurar o ofensor e resolver entre os dois, sem precisar de mais ninguém por perto. Isso não sendo possível, aliás, sendo possível, se ele ouve, se chega ao entendimento, aquele irmão foi ganho, louvado seja Deus. Mas se não te ouvir, então sejam convidados um ou dois, e pela boca de 2 ou 3 testemunhas, aquele novo entendimento não se consegue, aí a pessoa vai até um terceiro nível, em que, se não escuta esse pequeno grupo, o assunto é apresentado à totalidade da igreja. É mais uma oportunidade para resolver aquela pendência. Mas se assim mesmo não dá ouvidos à igreja, então não sobrou outra decisão a não ser considerar como gentil e publicano, ou seja, o desligamento aqui na terra daqueles que já estavam ligados no céu. Por isso é que o versículo de número 18 começa a falar de ligamentos e desligamentos. E o verso de número 18, ele nos fala, já ligando no assunto, que foi o exemplo dos versos 15 e 17, de uma situação não resolvida entre duas partes, que a igreja estaria autorizada para tratar daquele assunto. E quando ela fizesse o tratamento daquele assunto, esse assunto já estaria autorizado pelo próprio céu. Amém, meus irmãos? Por isso que o versículo 18, e aí sim é o ponto que a gente quer mais meditar aqui essa noite, o versículo 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Amém, meus irmãos? Então, nós vemos pela própria expressão de Jesus que nada se liga no céu sem primeiro ligar na terra, e nada se desliga no céu sem primeiro desligar da terra. O céu vem depois da terra. Primeiro acontece na terra e depois acontece no céu. Se liga na terra, se liga no céu. Se desliga na terra, se desliga depois no céu. Então,
Nós temos aí uma ordem. Como é que esse reino de Deus, esse mundo espiritual, funciona? E é muito importante a gente entender esses princípios. Então, esse primeiro princípio é de como é que se manifesta a vontade na terra e a vontade no céu. Esse é o primeiro princípio. Ele está no verso 18. No verso 19, nós vamos ver o segundo princípio e o terceiro princípio no verso de número 20. Então, no primeiro verso da segunda parte, o verso 18, nós estamos vendo a respeito sobre a vontade na terra e depois a vontade no céu. A primeira na terra, que diz aí: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Um exemplo disso, para depois a gente voltar aqui, está em Êxodo, capítulo 17, e o versículo 9, 10 e 11. Se alguém puder fazer uma leitura, Êxodo 17, verso 9, 10 e 11. A ação da terra vem antes da própria ação do céu. Amém, meus irmãos? Então, veja só o que está escrito aí em Êxodo, para ilustrar este primeiro ponto. 17, verso 9, 10 e 11. Quem pode ler no final? Vamos lá. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei oculto no ponteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, e dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao oculto no ponteiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Amém, meus irmãos? Um exemplo conhecido no Antigo Testamento, em que os dois auxiliares de Moisés participaram ativamente, enquanto Josué estava lá batalhando, sustentavam Arão e Hur as mãos, os braços de Moisés. E o que diz aí o texto? Enquanto as mãos estavam levantadas, prevalecia Israel. Quando as mãos se abaixavam, prevalecia Amaleque. Afinal de contas, quem é que decidiu a vitória? Foi Deus ou foi Moisés? Não é? Porque quando Moisés levanta as mãos, prevalecia o povo de Deus. Quando ele abaixa as mãos, prevalecia o povo inimigo. Então, quando se lê um texto assim, pode-se ter uma dúvida, uma dificuldade para entender. Mas se a gente olhar dentro dessa visão que está aqui em Mateus capítulo 18, o levantar das mãos de Moisés é nada mais, nada menos do que o ligar aqui na terra para ser ligado no céu. Então, Moisés tinha suas mãos levantadas e sustentadas, prevalecia o exército do povo de Deus, porque estava sendo ligado na terra e depois se ligava no céu. De alguma maneira, Deus quer que as coisas sejam feitas assim. E